quero convidá-los a refletirem acerca do tema que é um chamado, uma convocação, um pedido aos irmãos. Ame a Igreja de Jesus. A exposição bíblica é fundamentada em Atos, capítulo 5, e peço aos irmãos que abram a palavra de Deus. Atos, capítulo 5, versos 1 a 11. Vamos ficar em pé só mais uma vez? Logo depois os irmãos terão um bom tempo para permanecer assentados. Atos capítulo 5, veremos a partir do verso 1. Assim diz o Senhor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor, e toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Podem assentar, irmãos. Há certos pontos da história da salvação em que Deus permite a realização de sinais e prodígios em profusão. Este é um daqueles momentos em que muitos sinais foram vistos, quando o Senhor demarcou um novo momento na história da execução do seu plano de amor. Agora, a igreja do Senhor estabelecida, chamada para representar o Senhor, dar continuidade à missão encarnada por Jesus, vê também alguns sinais impressionantes multiplicando-se no seio da igreja. E é muito significativo falar desse texto para nós, a igreja de Jesus nesse tempo, porque aqui está a primeira vez em que a palavra eclesia aparece no livro de Atos. Pela primeira vez, a palavra igreja é mencionada. Assim como os cidadãos gregos eram convocados a deixarem suas casas e participarem de assembleias, de reuniões públicas, de encontros da cidadania grega, e como Israel foi chamado da sua pequenez e fragilidade a aparecer para o mundo, representando o Senhor em toda a sua glória, a igreja do Senhor foi chamada a representá-lo aos olhos de todos. Gente convertida a Cristo, agora reunida como um corpo, um ajuntamento do Senhor, um congraçamento dos fiéis a Cristo, agora representando Cristo em toda a terra. Aquilo que aconteceu na igreja chamou a atenção até de quem não estava arrolado na igreja.
Em Atos 5, no verso 12, a palavra do Senhor diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Os apóstolos que eram enviados pelo Senhor para alcançar vidas, dando testemunho do Evangelho, por meio deles, segundo a permissão de Deus, sinais muitos e prodígios foram vistos. E todos estavam reunidos, diz a palavra de Deus, de comum acordo. Nós acabamos de ler um capítulo espantoso, mas muito edificante da história da igreja. A morte, num curto espaço de tempo, do esposo e da esposa, Ananias e logo em seguida Safira. E esse texto, irmãos, é claro que cumpre um importante papel porque é a palavra de Deus. Nada está revelado pelo Senhor que não seja de elevado valor para os crentes, para a igreja. O capítulo 5 é um contraste impressionante com o capítulo 4. No capítulo 4, o amor por Jesus e sua igreja tornaram a igreja de Jesus uma reunião de gente que, como eu disse, por amar Jesus e a igreja, chamaram a atenção da sua época. Da atitude de Barnabé, assim chamado porque era aquele que consolava, que animava pessoas. Barnabé, traduzido para a nossa língua, é exatamente aquele que dá ânimo. Até a decisão de Ananias e Safira, há uma demonstração do que significa amar a igreja de Jesus. Então, voltemos ao capítulo 4, versos 36 e 37. Veja em sua Bíblia o que a palavra de Deus diz do surgimento de uma cultura de amor pelo Senhor e pela igreja, o que aconteceu com Barnabé. Verso 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação ou de consolação. Exortar é também consolar. Levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Não há qualquer pessoa exigindo de Barnabé a doação dos seus recursos para a igreja. Não há constrangimento. Tal como fazem as igrejas batistas, não existe a cobrança de um imposto eclesiástico. Nós não concordamos com isso. Existe um homem que amou Jesus de todo o coração e que cria que Jesus brevemente viria, por isso quis vender um terreno. E diz a palavra de Deus que ele mesmo o trouxe o dinheiro e ele mesmo depositou aos pés dos apóstolos. Isso é, disse aos apóstolos: há entre nós gente empobrecida, e a história diz que esse era um tempo de seca na Palestina. Há gente entre nós carente. Deus me tem dado o privilégio de poder repartir aquilo que das mãos dele recebi, porque tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Portanto, aquilo que Deus me permitiu receber, eu devolvo à igreja para que realize a obra do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus em sua perfeição, depois de nos apresentar Barnabé, diz: havia também Ananias e Safira na igreja. Talvez você queira abrandar o impacto desse texto dizendo: eles não eram crentes. Não, a palavra de Deus não diz isso. Eles eram crentes e estavam perseverando em frequentar a igreja. E aqui está um alerta para mim e para você. Me permita dizer que o alerta é imenso para mim, porque desde que me entendo por gente, eu estou na igreja de Jesus. Fui criado na igreja. Esse texto, irmãos, é muito especialmente um convite para mim. Werner de Boer, escrevendo seu excelente comentário no Brasil, publicado pela editora Esperança, ele diz o seguinte: esse relato de Ananias e Safira não está na Bíblia por causa daqueles que estão afastados da igreja, mas para a igreja, para os que creem.
destroçando toda a nossa falsa segurança, questionando aquilo que temos feito. A mentira do casal e não a retenção do valor foi o pecado cometido. O texto bíblico, irmãos, apresenta Pedro dizendo: Ananias, por que você mentiu para nós? Você não mentiu para nós tão somente, você mentiu para Deus, porque estamos reunidos como igreja do Senhor em culto. Pense bem, Ananias, porque Satanás te levou a concluir que você precisaria mentir. O terreno era seu, você não precisaria vender. Não vendendo, não sentindo-se preparado para ofertá-lo, continuaria sendo teu e você não teria pecado contra o Senhor. Ananias, depois de vendido, ele poderia ser todo teu, estaria em teu poder. O que aconteceu, irmão? Para que você concluísse que é mais vantajoso mentir do que ter dito a verdade, se omitir do que amar com verdade. Pecado que foi cometido não foi ter retido parte do valor do terreno vendido, mas ter mentido. Nós devemos permanecer vigilantes, irmãos, como igreja, porque o inimigo da igreja, nosso inimigo, Satanás, continua tentando encher o nosso coração de desejos carnais. Vejam 1 de Pedro 5, verso 8. 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. Para mim e para você. Não há na palavra de Deus orientações do tipo: vivam como quiserem. Sejam crentes distraídos. Olha, essa coisa de servir a Deus não precisa ser feita de modo radical. Não precisa tanta entrega como você pensa. Não, meus irmãos, isso não está escrito. O que se repete na palavra de Deus é o alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, inimigo de vocês, opositor de vocês, o enganador, o acusador, o maligno, o pai da mentira, anda em derredor como um animal faminto, um leão que ruge, procurando alguém para lhe devorar. Resisti-lhe firmes na fé. É o que diz o verso 9. O verdadeiro amor é visto no pacto de fidelidade que temos com o Senhor e com o seu povo. O convite a você, a meu ver, segundo esse texto, é por amar a igreja de Jesus. Ame a igreja de Jesus. Amar a igreja de Jesus é demonstrar fidelidade à mensagem de Jesus. Sobre Barnabé, o apóstolo Paulo, que pôde conhecê-lo e com ele trabalhar, em Atos, no capítulo 9, versos 26 e 27, diz assim, na verdade, o texto bíblico narra o encontro de Paulo, recém-convertido, com Barnabé. E em Atos 9, verso 26, é dito que, tendo chegado Paulo a Jerusalém, aqui ainda chamado Saulo, seu nome grego, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Aqui nós encontramos o nome hebraico ainda de Paulo, na verdade, o nome Saulo. Ainda lembrado como perseguidor da igreja, opositor dos cristãos. Quando chegou a Jerusalém, diz a palavra de Deus que muitos temiam andar com Saulo. Diz a palavra de Deus que havia crentes que não acreditavam na conversão dele. Aquele que consentiu na morte de Estevão, aquele que mata crentes, diz a palavra de Deus que Barnabé
crendo que Deus pode transformar um perseguidor em assassino, em uma nova criatura, tomou Saulo, apresentou aos apóstolos e disse: esse homem é convertido. Vejam como ele está pregando em nome do Senhor. Notem, irmãos, que Barnabé não teve dificuldade em ofertar, porque na verdade Barnabé amava o Senhor, a vida dele era pregar o evangelho, acolher novos crentes, visitar igrejas recém-organizadas, espalhar a mensagem do Senhor. Essa era a vida dele. Antes de tudo, era um homem fiel à mensagem de Jesus, que estava servindo no reino sem interrupção. Barnabé sabia, Ananias e Safira não, que a mensagem do reino de Deus casa com santificação. O ato de Ananias e Safira, a mentira ao Senhor e à igreja, demonstrou que não estavam comprometidos com a mensagem do reino de Deus, a mensagem da santificação. A nossa mensagem, irmãos, é um convite para que todos sejam santos como o santo é o Senhor. A mensagem de Ananias e Safira estava descolada de uma vida de amor ao Senhor. A mensagem de Barnabé não. Barnabé entendia que toda a sua vida era um testemunho do Evangelho. Voltando a Atos, no capítulo 5, quero destacar o verso 11. A palavra do Senhor diz que houve temor sobre a igreja e sobre aqueles que ouviram a notícia daqueles acontecimentos. O amor à igreja de Jesus se vê na fidelidade à mensagem de Jesus. As pessoas estão à nossa volta e cada vez mais ouvem o que temos a dizer, porque aquilo que estamos dizendo aqui agora é transmitido para alguns países. Sim, nós temos, irmãos, no histórico das redes sociais dessa igreja, os acessos que são feitos, alguns desses cultos são acompanhados pelo menos em 3 diferentes continentes do globo. Certamente parentes, amigos, vizinhos nos acompanham. E mais ainda, o nosso viver diário. O amor à igreja de Jesus se vê no compromisso com a mensagem, o que pregamos. O que pregamos enquanto falamos ou quando não falando, enquanto vivemos. Você ama a igreja de Jesus? Se você ama a igreja de Jesus, você será fiel à mensagem que você tem transmitido acerca de Jesus. O amor à igreja se vê também na fidelidade em dedicar bens ao Senhor. Que visão de reino! Diz a palavra de Deus que na multidão dos crentes, Atos 4:32, todos estavam unidos. Não havia, irmãos, oposição. A igreja moderna se acostumou com a existência de partidos. Esses, quando identificados no Novo Testamento, eram reprovados. Era o coração e a alma da multidão dos que creram. Ninguém considerava que o que tinha era exclusivamente seu. E não havia uma determinação, volto a dizer, irmãos, ao contrário das ideias desse mundo sem Cristo, havia aqui voluntariedade. Diz a palavra de Deus no verso 33 de Atos 4, que havia uma abundante graça derramada sobre a igreja, porque então não se via necessitado na igreja. Verso 34. Quem possuía alguma coisa, vendia e levava aos pés dos apóstolos o resultado da venda voluntariamente. Verso 35, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Não havia aproveitadores, não havia preguiçosos. Havia gente em Jerusalém já incapacitada para trabalhar. Havia gente que, sob as limitações da viuvez, precisava do amparo da igreja, órfãos que necessitavam do cuidado da igreja, estrangeiros, crentes no Senhor, que eram cuidados pela igreja. O amor à igreja se via nessa dedicação que era voluntária. A palavra do Senhor diz: traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, e isso era feito com alegria. Você é membro de uma igreja em que a dedicação de bens
é feita com voluntariedade. Ninguém te constrange ou te constrangerá a isso. Você participa de uma igreja em que você, pelo voto direto numa assembleia convocada segundo os termos do estatuto dessa igreja, você levantou a sua mão dizendo: eu elejo o tesoureiro e a nossa vice-tesoureira. Eu voto em tal composição do Conselho Fiscal, da Comissão de Finanças. Você é parte de uma igreja, meu irmão, que presta contas. Isso fizemos terça e quinta passadas. Terça-feira, na reunião do conselho, quinta-feira na assembleia. Você, pelo voto, aprovou o orçamento da igreja para o próximo ano, dizendo daquilo que você entende que é prioridade na execução da obra do Senhor. Você é parte de uma igreja em que não há pastores vivendo com altos salários, nenhum entre nós. Você é parte de uma igreja que tem investido na obra missionária, fora do país. Aliás, um dos nossos missionários, em Moçambique, pastor Tomé com a sua esposa, a missionária Ruth, estarão conosco na próxima conferência missionária. Lá na Amazônia, na Cristolândia, nas frentes missionárias. Você é parte de uma igreja em que tudo aquilo que é dedicado, não apenas depois é apresentado em forma de prestação de contas à igreja, como você mesmo acompanha de perto o que está sendo feito. Meu irmão, não deixe jamais Satanás encher o seu coração com pensamentos que não cabem a essa igreja do Senhor. Satanás usa pessoas para dizerem que igrejas estão interessadas em dinheiro. E com humildade nós podemos responder: quem nos visitou em qualquer época e foi constrangido a deixar qualquer valor entre nós? Não há entre nós isso. Quando nós abusamos do direito de dizer às pessoas que elas devem participar também com a dedicação de bens, não há entre nós. Meus irmãos, não deixem Satanás colocar no coração de vocês aquela ideia falsa de que nós já amamos tanto a igreja, nós participamos do culto e nós servimos. Por que temos que participar com a dedicação de bens? Porque Cristo é Senhor de toda a sua vida e até do seu bolso. Se existe algo em sua vida em que Cristo não é Senhor, Jesus não é o Senhor de toda a sua vida. Ou Ele é o Senhor de toda a sua vida, ou Ele não é o Senhor de coisa alguma em sua vida. É assim mesmo, irmãos. Cristo é tudo. Cristo é o Senhor absoluto. Ele dirige o seu viver por completo, inclusive a administração dos seus bens. O amor pela igreja não se vê apenas nisso, mas também nisso. Pela palavra de Deus, eu mostrei aos irmãos que o amor pela igreja se vê primeiramente no compromisso, na fidelidade com a mensagem. Mas não devo evitar o que a palavra de Deus diz. O amor pela igreja se vê sim na entrega fiel dos seus dízimos e das suas ofertas. Quem é dizimista na casa do Senhor deve se alegrar porque salvo por Cristo da velha vida. Não é mais dizimista do jogo, da prostituição, do vício, da vida que destrói a própria vida. Olhamos para a igreja e nessa cena linda existe voluntariedade e alegria na dedicação de bens ao Senhor. Cabe a mim, pastor dessa igreja, dizer aos irmãos que sim, você também demonstra amor à sua igreja quando você coopera com o sustento da obra do Senhor. E quando juntos trabalhamos, quantos frutos extraordinários. Este é o ano em que a igreja pôde, pela fé no Senhor, e somente pela fé, adquirir uma propriedade muito valiosa aqui ao nosso lado, é nossa. Se Deus permitir, no próximo domingo já, com autorização legal, nós utilizaremos para a garagem. Primeiro passo. O segundo, já dividimos salas que serão úteis para a igreja e continuaremos utilizando, porque os crentes unidos ofertaram. O amor à igreja se vê na fidelidade ao povo de Jesus. Volte a Atos 4:32, na multidão dos crentes
Que milagre! Nós estamos falando de um livro que relata a cura de um homem paralítico. O livro que relata a cura de um homem picado por uma serpente. É o livro que relata também o milagre de uma multidão em que havia somente um coração e uma alma. Isso é um milagre, irmãos. No mundo sem Cristo, não veremos isso acontecendo. Na igreja vemos. Gente com diferentes origens, com tempo de igreja diferente, com estilo particular diferente. Nós somos diferentes, irmãos. Nascemos em lugares diferentes. A nossa origem familiar é diferente uns dos outros. Somos diferentes, mas estamos juntos há quase um século. Nesta igreja que em breve completará 99 anos de vida. Milagre do Senhor. Na multidão de crentes se via um coração e uma alma. Sentiam o mesmo e adotavam valores eternos semelhantes. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Nem mesmo as suas habilidades, nem mesmo as suas capacidades, nem mesmo a sua história de vida. Voltando a olhar para Atos mais profundamente, olhem para o capítulo 11. Atos 11, quero destacar o verso 22. Falando da vibrante igreja de Antioquia. Barnabé está na cena de novo. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. A igreja mãe soube, a graça de Deus se derramou sobre a igreja de Antioquia. Antioquia está prosperando. E então enviaram Barnabé até Antioquia, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava. Olha o filho da exortação de novo, o filho da consolação de novo, exercendo o seu ministério extraordinário, exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para encontrar a Saulo na cidade dele, Tarso. Irmãos, fidelidade ao povo de Jesus. O amor à igreja se vê na fidelidade de alguém que ama a comunhão da igreja. Graças a Deus, temos a oportunidade de transmitir os cultos a quem está hospitalizado, a quem está em viagem, irmãos nossos que estão de plantão em seu trabalho agora. E nós sabemos que esses irmãos estão glorificando a Deus, porque não tendo a possibilidade de estar aqui, estão cuidando de vidas. Mas, irmãos, esse é um recurso emergencial que Deus nos concede. Na verdade, quem recebe a transmissão do culto não está no culto da igreja, recebe a transmissão do culto. Culto é aqui. Culto com comunhão viva é aqui, nesse local que a igreja edificou para acolher os servos do Senhor. Fidelidade à igreja se vê no valor que o crente dá a essa comunhão. Por isso, irmãos, é pecaminoso ausentar-se dos cultos, podendo participar dos cultos. Meu irmão, decida de todo o seu coração que você desfrutará da comunhão com a igreja, participando dos cultos da igreja. Lute para participar do culto da quinta-feira. Como tem sido bom participar do culto no meio da semana, a cidade agitada e os crentes reunidos glorificando o Senhor. Quantas bênçãos temos recebido do Senhor nas reuniões da quinta-feira. Lute, meu irmão, contra si mesmo, contra o cansaço, contra a agenda familiar. Lute contra a forma em que esse mundo se apresenta para que os domingos sejam inegociáveis. Visitei, irmão Donaldo, uma igreja em que no boletim da igreja estava escrito: privilégios da semana, os horários e dias de culto. Que coisa linda! Os privilégios que Deus nos dá durante a semana. Imagine, Eurico, reunir Samuel, Amanda e Viviane e dizer: vamos para o privilégio? Coisa linda, irmãos.
Meu irmão, é um privilégio poder participar da igreja de Jesus, encontrar os irmãos em Cristo Jesus. E no domingo, o dia do Senhor, o dia em que relembramos que o Senhor ressurgiu dentre os mortos, numa manhã como essa, adorarmos a Deus, a adoração comunitária. É um chamado da palavra de Deus para nós, não é uma invenção da igreja, não é uma boa ideia da igreja evangélica, não. A igreja passou a se reunir regularmente aos domingos, celebrando o Cristo vivo, mesmo sob perseguição, mesmo sob oposição. Se um crente, ao acordar no domingo pela manhã, não estiver tomado de expectativa por se reunir com a sua igreja, esse crente precisa clamar a Deus por reavivamento da sua fé, porque alguma coisa está errada. Crente não negocia domingo. Durante o culto não deve existir reunião administrativa da igreja. Porque o meu ministério precisa decidir tantas coisas. Outro dia, outra hora, na hora do culto não. Meu irmão, vença o dispositivo eletrônico que durante o culto te chamará a olhar um pouquinho o placar do jogo do time do coração, que vai te lembrar que você precisa checar o saldo da sua conta. Não é durante o culto que o saldo da sua conta vai melhorar, acredite nisso. Vença toda e qualquer distração de quem está ao seu lado. Mas entenda que o culto é também a celebração da nossa comunhão, e isso é precioso. Não encontraremos isso em outro lugar em Belo Horizonte. Em qual outro lugar você encontrará a sua igreja reunida para adorar o Senhor Jesus com a Bíblia aberta além desse lugar? Não há. Este lugar é exclusivo na cidade. Alguns pontos turísticos amados no mundo inteiro. A Lagoa da Pampulha, a praça lá no alto do Mangabeiras. Há muitos lugares belos na cidade, nenhum deles se compara à Avenida Augusto de Lima, número 1962, porque não é possível ter isso aqui em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar. Amor à igreja de Jesus se vê na fidelidade à comunhão, na verdade com que nos tratamos. Se estamos unidos em Cristo, devemos nos tratar como irmãos, em amor, com consideração, com disposição para o perdão. Não é aceitável na igreja de Jesus que um irmão se torne inimigo do outro. Deus não aprova isso. A consequência espiritual para a vida de quem trata o seu irmão como inimigo é terrível, irmãos. Na multidão dos que creem deve existir sim o milagre da graça, um coração e uma alma. Crentes vivendo na verdade. E de verdade, você é insubstituível para nós. Nós não temos alguém para colocar em seu lugar. A sua ausência aqui dói o nosso coração, faz doer o nosso coração. A sua presença aqui para nós é motivo de festa. Acredite, de verdade, você não é mais um número. Você não é mais um CPF nesse lugar. Você é um irmão querido. Você é uma irmã preciosa. Não se ausente, coopere conosco. Estamos às portas do novo ano. Essa é uma época extraordinária para apresentarmos ao Senhor em oração o desejo de sermos ainda mais amorosos com a igreja do Senhor. A igreja é maior do que esta congregação reunida. Mas a igreja de Jesus se vê de modo vivo nessa expressão local, nas comunidades locais, nas igrejas locais. Há no Novo Testamento essas duas menções. A igreja universal, aquela que reúne todos os crentes em todas as épocas e lugares. Mas essa igreja de Cristo se vê de modo vívido nos locais em que crentes se reúnem. Então, irmãos, é sim um grande alvo de vida pedir ao Senhor que nos sustente para que sejamos fiéis ao povo dele, ao povo de Jesus. É no temor do Senhor que um crente decide demonstrar todo o amor à igreja de Jesus. Haja em nós esse temor. Observem, irmãos, que Ananias e Safira mentiram para a igreja porque não temeram ao Senhor. O temor aqui é sinônimo de respeito, é sinônimo de consideração,
de valorização, de crédito dado ao Senhor. Mentiram para a igreja. Deus quis sinalizar à sua igreja o quão grave é este ato. Por isso, ambos morreram. Diz a palavra de Deus que tudo isso produziu temor no seio da igreja. Verso 5, sobrevindo grande temor a todos que ouviram do juízo de Deus sobre Ananias e Safira. Verso 11, sobreveio grande temor. Notem como a palavra de Deus adjetiva o temor aqui com grande. É grande temor, muito temor. Não foi um espanto qualquer. Verso 11, sobreveio grande temor a toda a igreja. Extrapolou os limites da igreja. E todos que ouviram falar disso, sabem aquele povo que ama Jesus, o crucificado? Sabem aquele povo que ama quem é parte do mesmo povo a ponto de vender o que tem e depositar com voluntariedade na igreja? 2 pessoas morreram. E eles morreram depois de terem mentido acerca da dedicação de uma parte dos seus bens. Haja em nós temor a Deus de tal modo que isso seja traduzido em amor à igreja de Jesus. O meu convite pela palavra do Senhor é para que você ame a igreja de Jesus como Cristo a amou. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo amou a sua igreja de tal modo que se entregou por ela para tê-la como uma bela e imaculada noiva. Não é possível que Jesus tenha se enganado, ele nunca se engana, ele é Deus. Jamais se enganará. Jesus amou a igreja, a reunião dos salvos que proclamam a salvação. Imite Jesus, amando a sua igreja de todo o coração. E o que você tem mais próximo da igreja de Jesus é a Igreja Batista do Barro Preto. Ame a igreja. Você cumprirá a vontade do Senhor. Fica o desafio para que esse amor se veja na sua fidelidade à mensagem. Pregue aquilo que pregamos, a Bíblia, a palavra de Deus. Fidelidade na dedicação de bens. Nós não temos outra fonte de sustento a não ser o coração transformado por Jesus, que leva o crente a vencer o materialismo, o amor ao dinheiro, a devoção aos bens e investir no reino de Deus. Ame a igreja de tal modo que você seja mais e mais fiel ao povo da igreja, ao povo de Jesus, o povo do Senhor. Deus, pois, nos abençoe. Meus irmãos, nós dedicaremos vidas e bens ao Senhor. E eu quero falar da minha alegria em ver aqui Júlio César. Júlio, levanta sua mão aí. Ali está, perto da Sandra e do Henrique, os pais. Deus te abençoe, Júlio. Pode baixar. Irmãos, visitei Júlio tempos atrás no hospital. O Júlio enfrentou um problema sério de saúde e ele está bem. E sorridente, não é isso, Júlio? O Cruzeiro contribuiu muito para esse sorriso, né, Júlio? Ele ainda disse, graças a Deus. Mas, Júlio, que bom te ver aqui, meu irmão. Deus te abençoe. Quando visitei o Júlio no hospital, disse ao Júlio, nós, sua igreja, continuaremos em oração por sua vida. E é muito bom saber que ele está bem. Eu pude ver também que a casa do pastor Altair está mais bem frequentada, né? Deus abençoe, querida. Que bom tê-la aqui de volta. Júlia também entre nós, né? Ali ao lado da irmã Nemísia, está estudando nos Estados Unidos, está aqui num breve período de férias. Deus te abençoe. Nós queremos dedicar ao Senhor vidas, irmãos. Quantos irmãos aqui testemunham da graça de Deus dispensada sobre os irmãos nos últimos dias, orações respondidas, bênçãos alcançadas? Deus seja louvado por sua vida, meu irmão. Dedicaremos também bens ao Senhor. Quero lembrar os irmãos que é tradição, uma boa tradição desta igreja, o levantamento da oferta especial no dia 31 de dezembro, no culto de gratidão ao Senhor. E neste ano, esta oferta especial é dedicada ao pagamento de uma das 4 parcelas semestrais do imóvel. Nós temos parcelas mensais, já pagamos 5. Agora entraremos na 6ª, que é uma das 4 maiores. É uma parcela mais elevada. Ore ao Senhor, dedique uma oferta segundo aquilo que Deus propôs no seu coração. E certamente você participará deste grande desafio que está sendo vencido pela graça e para a glória de Deus.